50 anos completos da Constituição da República Portuguesa. A celebração fica marcada por alguns deputados constituintes convidados para a sessão solene no Parlamento a abandonarem o hemiciclo depois do discurso e da falta de cortesia de André Ventura, assim descrita pelo próprio. Fica marcada também por uma eventual revisão do texto fundamental da nossa democracia num horizonte próximo. Não é um drama, como diz o Presidente da Assembleia da República, num discurso que Aguiar Branco quis bastante literal. É uma pergunta que fica para a jogada da semana, mais daqui a pouco. Estão já fora do baralho os ases da análise política, 3 deles, a Susana Peralta, o Jorge Fernandes e o Nuno Garopa. O Luís Aguiar Conraria está de volta para a semana. Antes de irmos à Constituição, há cartas para lançar sobre outros temas, outros 3 temas, o caso Saramago, fundos europeus e também o novo Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Vamos até começar por aqui, Nuno Garopa. Carlos Cabreiro transita de diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica para o cargo de topo da PJ. Tem sido, de resto, uma escolha elogiada. Tens também aqui uma carta de copas para o nomeado e para o processo de seleção, sendo que, por vezes, escolhes cartas de copas, mas queres criticar. O que é desta vez? Não, desta vez vou também elogiar a escolha, portanto, a carta de copas, no caso da escolha, parece-me merecida. Deixo apenas relembrar a todos que, ao dia de hoje, e apesar de ser Sexta-feira Santa, continuamos sem provedor de justiça e sem juiz no Tribunal Constitucional. Foi adiado ontem, mais uma vez, a data de entrega dos nomes. Portanto, essa saga continua. Embora as eleições ficam na mesma a 16 de abril. Sim, continuam marcadas para o mesmo dia. Vamos ver. Onde as minhas copas são menos verdadeiras para o processo. Na verdade, aí até deveria dar paus. Porque, repara, apesar de me parecer uma boa escolha, pelas razões técnicas e pelas razões políticas, isto é, não há proximidade conhecida do novo Diretor Nacional da PJ ao Primeiro-Ministro, ao contrário do que aconteceu na nomeação do PGR, que nessa altura me pareceu uma má escolha. Aqui o problema foi o processo. O processo levou 6 semanas. É um processo que devia ter durado muito menos. O nome devia ter sido anunciado no dia em que o Diretor Nacional da PJ foi nomeado Ministro da Administração Interna, o seu antecessor. Não houve transparência nenhuma, neste processo. Depois, o governo, que é um governo reformista e que, segundo um artigo ontem publicado pelo próprio Primeiro-Ministro, está a acabar com os vícios dos últimos 50 anos e que é um governo apostado, como disse durante a campanha eleitoral e no programa de governo, em meritocracia e concursos, não fez concurso nenhum, levou 6 semanas, mas não foi para fazer concurso, e finalmente dizer que a única justificação que veio a público para estas 6 semanas é de uma peça aqui no Observador, pelo jornalista e meu amigo Luís Rosa, sempre bem informado, e uma pessoa completamente insuspeita de qualquer, que poderíamos chamar Montenegro derangement syndrome, a dizer que isto foi uma teimosia do Primeiro-Ministro. Portanto, a única justificação oficial que existe para estas 6 semanas é uma teimosia do Primeiro-Ministro. Portanto, parece-me que o processo não teve transparência, não teve concurso e foi uma teimosia. Portanto, nesse caso, as minhas copas não são verdadeiras para o processo. Portanto, temos aqui uma carta de copas e uma carta de paus disfarçada de copas. Passamos para agora uma outra carta, Jorge, é tua, de ouros para o Ministro da Educação, a propósito do caso Saramago, acho que já podemos chamar este caso assim. Fernando Alexandre diz que não tem responsabilidade sobre a proposta de revisão das aprendizagens essenciais. Essa proposta prevê que o único Nobel português da literatura deixe de ser de leitura obrigatória no 12º ano. É uma proposta que ainda está em consulta pública até ao final do mês. A tua carta é de ouros, é porque o ministro Fernando Alexandre esteve bem no Parlamento? Sim, acho que, bem, antes de mais, Fernando Alexandre tem uma vantagem em relação a muitos ministros e até primeiros ministros, é que ele lê livros e, portanto, como toda a gente, quem me conhece e quem segue o programa sabe que isso para mim é realmente uma questão importante. E, portanto, neste caso aqui é duplamente importante porque coloca-o numa posição mais avalizada, digamos assim, para falar sobre esta matéria. Bem, mas agora, recentrando isto, Fernando Alexandre fez uma coisa que, na minha opinião, é correta, que foi, teve a coragem de apoiar
politicamente uma proposta feita por uma comissão técnica sobre as leituras no ensino secundário. Portanto, outro ministro poderia rapidamente deixar cair ou afastar-se e dizer, bem, eu não tenho nada a ver com isso, mas de facto ele teve a coragem política de se colocar por detrás da comissão técnica, dizendo naturalmente que ainda vai estar em consulta pública, etc., e que seguirá os trâmites normais, mas é inequívoco que o Ministro da Educação se colocou, e bem, por detrás da proposta. E a proposta é que simplesmente haja liberdade de escolha e que seja possível ler José Saramago ou Mário de Carvalho, que, para quem não sabe, também é um belíssimo autor, apesar de não ter o Nobel. Tem, de resto, até um léxico mais alargado do que Saramago, e eu já, às vezes, quando estou a ler Mário de Carvalho, tenho que ir buscar o dicionário, e, claro, e também é comunista, que é para garantir aqui a lisura e para garantirmos que não há qualquer tipo de aproveitamento ideológico desta natureza. Agora, o óbvio é que não há, nem pode haver vacas sagradas na escolha das leituras para os alunos, quer dizer, não é o prémio Nobel que introniza alguém como o escritor português, quer dizer, Saramago, eu lembro-me, quando eu estudava no liceu, líamos essa de Queiroz, portanto, agora lê-se E Virgílio Ferreira? E Virgílio Ferreira, portanto, as coisas vão mudando, os tempos vão mudando, há ciclos, há mudanças, e, portanto, não temos que cristalizar, digamos assim, um único autor como sendo o único autor. Quer dizer, o cânone português de leitura é um cânone felizmente largo, com muitos autores, com posicionamentos ideológicos diferentes, e, portanto, eu gosto muito de Saramago e da sua obra, mas parece-me perfeitamente lícito dar a conhecer outros autores aos alunos, até porque, dada a notoriedade de Saramago e da sua obra, indiscutível, a possibilidade de que os alunos, no fundo, conheçam ou venham a conhecer sozinhos Saramago é muito mais elevada do que, por exemplo, Mário de Carvalho, que seria um escritor que muito provavelmente a maior parte dos alunos nem saberia quem são. Por último, só aqui deixar uma nota sobre a questão ideológica. Eu ouvi algumas pessoas esta semana falar sobre isto. Saramago não é, nem nunca foi um autor incómodo. Quer dizer, Saramago repetia todos os clichês do mundo vindo de alguém que vem daquela área política, socializado no meio onde ele disse. Tudo o que ele dizia sobre a Igreja, por exemplo, eram os clichês clássicos da República. O que ele dizia sobre os Evangelhos. Quer dizer, não há ali nada que seja... Às vezes, eu ouvi logo a Fundação Saramago dizer que ele é um autor incómodo. Quer dizer, Saramago é, por definição, o sistema, no sentido mais profundo da palavra. Quem o lutaria, de resto, quando Sousa Lara lhe deu a oportunidade de vitimizar-se e ele fez aquele número que achava que não podia escrever em Portugal e que não tinha qualquer tipo de... e não tinha condições para escrever em Portugal, e aproveitou para consolidar a sua reputação como escritor perseguido por dizer coisas incómodas. Toda a gente sabe, dá um enorme jeito, quer para as vendas, quer para a reputação das pessoas, e portanto, enfim... Portanto, a ideia que ele é um autor incómodo é simplesmente risível. O Saramago está institucionalizado e é um autor perfeitamente do sistema. E, portanto, neste debate o que interessa é a literatura, ideologias à parte, até porque, de resto, do ponto de vista ideológico, isto é o chamado, na bola, é uma substituição um por um, é tirar um comunista e colocar outro comunista. Não vês, portanto, razões para tanto melindre naquela questão da perseguição política da direita a Saramago, que foi disso que foi acusado o atual governo. Susana, tens aí um trunfo. Não, o meu trunfo é sobretudo para esta, peço desculpa, este habitual argumento do Jorge de quem lê livros e de quem não lê livros. Eu também conheço bastante bem o ministro Fernando Alexandre e sei perfeitamente que ele lê livros, mas acho que não é isso que está aqui em causa, não é? Até porque o próprio ministro disse que a responsabilidade não era dele, que há uma comissão de revisão, não é assim que se chama oficialmente, mas das aprendizagens essenciais, e que foram esse conjunto de especialistas, por assim dizer, que veio com esta recomendação. Deixa-me só dizer mais duas coisas. Portanto, o meu trunfo era relativamente a este argumento da autoridade que o Jorge traz sempre sobre quem lê livros, porque no limite, mesmo um político que não leia livros, enfim, os livros... Que livros, não é? Ou os livros que o Jorge acha que se devem ler, pode sempre rodear-se das pessoas certas para depois tomar boas decisões informadas. Deixa-me só dizer mais duas coisas. Eu não tenho a certeza que o ministro não tenha uma responsabilidade política por esta comissão, uma vez que foi ele que a nomeou. Portanto, este processo de revisão de aprendizagens parte politicamente e bem, isto é perfeitamente legítimo, do ministro, e portanto, e depois ele presumivelmente escolhe quem é que está a fazer esta revisão. Portanto, eu acho que isso acho
não me parece que ele se possa completamente aliar dessa decisão. Depois, eu não vou agora aqui, claro que o Saramago é um autor perfeitamente consagrado, a mim desola-me um pouco que nós que só temos um prémio Nobel, e depois temos o Egas Muniz, não é? Mas de facto somos um país tão escasso em prémios Nobel e com os hábitos de leitura que nós sabemos dos portugueses que são parcos por diversas razões, a mim desola-me um bocadinho que no curso do ensino obrigatório os alunos não sejam, por currículo, obrigados a confrontar-se pelo menos uma vez com esse autor que já foi consagrado pelo Nobel. Portanto, eu sou sensível a essa validação externa do autor Saramago. E relativamente a Saramago ser perseguido ou não, quer dizer, não vou entrar agora aqui no debate se foi por causa das opções políticas de Saramago que ele é agora usado no currículo apenas como alternativa, não quero entrar por aí, mas quer dizer, Jorge, quando o Saramago foi viver para as Ilhas Canárias, para Lanzarote, houve efetivamente, como tu sabes, não é, um prémio literário que foi decidido por um júri, esse sim, de natureza, enfim, técnica ou artística, portanto não política, e esse prémio foi depois recusado por razões políticas. Eu não tenho qualquer espécie de dúvida de que o ministro Fernando Alexandre não tem nada a ver com o Sousa Lara, está bem? Portanto, quero deixar isto aqui muito claro para toda a gente que está a ouvir. Enfim, é um democrata e é uma pessoa do centro, portanto não é essa a questão. Agora, de facto, nessa altura, houve um gesto político de censura a um prémio que estava a ser dado a Saramago pelas suas qualidades literárias. Jorge, não sei se queres responder. Não, eu não quero dizer, no fundamental até nem discordo da Susana. Acho que a Espanha teve um papel fundamental para garantir a Saramago o Nobel. Sem Espanha e sem esta mudança para a Espanha nunca teria existido o Nobel, mas isto é uma conversa muito mais alargada e claro, digamos que como é que se diz, o regime fiscal das Canárias é bastante interessante. Susana, agora falta a tua carta de paus para a Procuradoria-Geral da República, depois da saída da Inspeção-Geral de Finanças, mais 3 entidades saíram do grupo criado pelo Ministério Público para prevenir fraudes com fundos europeus. O que é que se passa aqui? A tua carta também podia ser de paus para a própria Inspeção-Geral de Finanças? Eu acho que é sobretudo para a Inspeção-Geral das Finanças, embora para mim seja razoavelmente claro que há uma falta de apoio institucional do novo Procurador-Geral da República ao think tank. Portanto, só muito brevemente para quem não se recorda, a Procuradora Adjunta Ana Carla Almeida tinha sido selecionada, olha, outra vez falando em juros técnicos e em interferência política para a Procuradoria Europeia, peço desculpa, na altura o governo de António Costa vetou o nome de Ana Carla Almeida e enviou outra pessoa para a Procuradoria Europeia. A Ana Carla Almeida ficou por cá a fazer a sua carreira no Ministério Público, é uma pessoa que tem de facto competências reconhecidas no âmbito precisamente da prevenção da fraude com os fundos europeus e portanto depois a Procuradora-Geral da República, a PGR Lucília Gago, na altura criou este think tank que reunia uma série de pessoas de ONGs, por exemplo, da sociedade civil, da transparência e integridade, mas depois também de um conjunto de organismos públicos com responsabilidades na questão dos fundos europeus, no desenho dos programas, na implementação, etc., na própria execução, para procurar é um think tank, não é? Portanto é um grupo de reflexão que atua montante, que não tem qualquer espécie de competências de investigação ou quer que seja, para de facto pensar em estratégias para, no fundo, de uma forma preventiva, minimizarmos o mau uso dos fundos europeus. E óbvio que foi feito também num contexto do PRR. Foram conhecidas várias posições públicas nos relatórios do think tank relativamente à Inspeção-Geral das Finanças, uma falta de colaboração da Inspeção-Geral das Finanças com a Procuradora, que era uma observadora por parte da Procuradoria-Geral da República junto do Comitê de Auditoria e Controle da execução do PRR, foram conhecidas essas posições públicas, enfim, o Inspetor-Geral das Finanças é um caso de longevidade talvez único nas nossas instituições de fiscalização. Ele é conhecido por aquela audição parlamentar em que disse que, como era português acima de tudo, às vezes tinha que dar uns jeitinhos nos relatórios para a torneira dos fundos não fechar. Soube-se também recentemente que a Procuradora que ia dar uma entrevista ao ECO, à concorrência, no podcast dos fundos, que não tem esse nome, mas é assim parecido, foi o Procurador-Geral da República deu-lhe uma autorização condicional, a partir da qual ela teria que primeiro dizer-lhe o conteúdo do podcast antes de aceitar a entrevista. Portanto, a Procuradora acabou por não dar essa entrevista, porque ninguém pode ir para uma entrevista combinando anteriormente as perguntas com o jornalista, que neste caso era com a jornalista. Portanto, tudo isto são histórias muito mal contadas. Isto acaba por levar no dia 18
A meados do mês de março, a IGF, a Inspeção-Geral das Finanças, a anunciar que deixava de ter assento no tal think tank, e depois disso segue-se uma decisão conjunta de vários organismos públicos, do Presidente da Estrutura de Missão a representar Portugal, dos Conselhos Diretivos do IFAP e da ADC, ou seja, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, portanto uma série de agências públicas ao mais alto nível, com responsabilidades nos fundos europeus, que também abandonam o think tank, e portanto há aqui uma tentativa evidente, concertada ou não, destes vários organismos de esvaziarem o think tank do seu papel, que apesar de ter um papel importante, porque os relatórios que foram sendo publicados ao longo do tempo foram tendo o seu eco na comunicação social, e apesar de tudo ajudam-nos a nós todos que nos preocupamos com estes temas a aumentar o escrutínio e a pressão, e enfim, o think tank vai continuar, há um comunicado na página a dizer que vão continuar o seu trabalho, mas claro que o continuam amputados, eu acho que sofremos todos por isso, e já agora o PGR, a Procuradoria-Geral da República, esteve vários meses sem publicar o último relatório do think tank, numa espécie de veto de gaveta bastante incompreensível da parte do Procurador-Geral. E o Inspetor-Geral de Finanças a que te referias, o nome dele é António Ferreira dos Santos. Fica por aqui a primeira parte do Fora do Baralho, já a seguir na jogada da semana, os 50 anos da Constituição da República Portuguesa e essa sombra de uma revisão constitucional no horizonte. Tem 296 artigos e é o texto fundamental da democracia portuguesa. Acaba de celebrar 50 anos. A Constituição da República foi revista 7 vezes neste meio século e há partidos que querem abertamente mudar o texto, outros que não excluem, outros que rejeitam liminarmente. Jogada da semana no Fora do Baralho com a Susana Peralta, o Nuno Garopa e o Jorge Fernandes. Jorge, a Constituição de 1976 serve como diz o PS, serve como está, ou tem de ser revista como dizem Chega, Iniciativa Liberal e CDS? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, que a Constituição de 76 serve, até porque isto já não é a Constituição de 76. A Constituição de 76 era uma Constituição que tinha enormes constrangimentos, nomeadamente no modelo económico do país. Mas já passaram 7 revisões constitucionais que resolveram em grande medida, no fundo, os problemas que a Constituição de 76, que refletia o espírito da época, e que foi uma Constituição feita em circunstâncias muito difíceis. As pessoas, se lerem um bocadinho e se souberem o que se passou em 74, 75, durante o momento que nos conduziu entre a ruptura do regime em 25 de abril de 74 até ao momento da aprovação da Constituição, eu não diria que foi um milagre, mas foi preciso muito talento político de várias pessoas, e aqui naturalmente e sempre Mário Soares, para conseguir que as coisas corressem e que fossem a bom porto, e que radicais de extrema esquerda, no fundo, retirassem o controle político dos moderados. E, portanto, esta discussão que nós reiteradamente temos e de tempos a tempos aparece, é uma guerra cultural entre a direita e a esquerda, e tal como a maioria das guerras culturais tem muito pouco interesse para a vida concreta das pessoas, é utilizada por elites políticas, económicas, mediáticas, para de alguma maneira fazer os eleitores acreditar que, mudando a Constituição, os problemas do país resolver-se-ão. E, portanto, quer dizer, e não é porque... António José Seguro até falou disso no discurso. António José Seguro está absolutamente correto nisso. Eu acho que António José Seguro disse exatamente aquilo que tinha que ser dito. Sim, não é a Constituição que impede a resolução dos problemas concretos dos portugueses, é o seu incumprimento. Eu não, quer dizer, não sei se é o incumprimento da Constituição. Agora, sei que não é a Constituição que faz com que tenhamos problemas de corrupção, de portas giratórias, de serviços públicos em decadência, de ausência total de políticas de habitação. Portanto, o que é que
nestes 4 ou 5 problemas que eu falei agora, e que são problemas centrais para a maioria dos portugueses, o que é que na Constituição está a impedir que Luís Montenegro, ou anteriormente outros governos, António Costa, enfim, todos para trás, estivessem a fazer o seu trabalho? E, portanto, quer dizer, há pessoas que falam do preâmbulo, quer dizer, que não tem qualquer tipo de interesse, no sentido... Por causa da expressão socialista. Sim, quer dizer, alguma vez alguém viu um acórdão do Tribunal Constitucional onde o preâmbulo fosse citado como fundamentação do acórdão? Portanto, o preâmbulo é uma relíquia histórica, social, que na minha opinião deve ser mantido, porque é precisamente isto, quer dizer, o preâmbulo representa o espírito da Constituição, tal como, e da maneira como a transição para a democracia aconteceu em Portugal, mas não tem qualquer tipo de implicação prática, política, legal em 2026 e, portanto, nós não queremos apagar a nossa história, nós não somos stalinistas, felizmente, quer dizer, alguns serão, mas aqui ninguém é stalinista e, portanto, a história não se revê, a maneira como a transição para a democracia aconteceu em Portugal, a maneira como a Constituição foi escrita, foi o que aconteceu. E, portanto, não vale a pena rever a história, porque a história não se consegue rever. Podemos discuti-la, podemos perceber que tipo de implicações é que isso tem. Agora, não é o preâmbulo que impede o país se desenvolver. E houve uma sessão solene, 50 anos, é uma data de peso. Solene é um termo que já não combina com este tipo de sessões na Assembleia da República, Susana, tendo em conta o que se passou esta quinta-feira. Não, quer dizer, infelizmente o Chega, eu recordo-me que já nas sessões do 25 de Abril, mas sobretudo acho que até foi... Oi, ficámos sem a Susana. Susana? Foi o Pacheco de Amorim que mandou cortar a emissão. Eu não sei se ela está... Oh, meu Deus. Espera lá. Eu acho... Não. Então, fiquei sem Susana e acho que sem Nuno. Porque Nuno também não deve estar entrou... aí. Hã? Ficaste sem toda a gente porque entrámos ali por causa do João Rocha e Mel. Desculpa, não te apercebemos. Espera aí. Okay. E eu continuo aqui de pedra e calva nessa, sempre. Sempre, meu querido. É pá, o observador está tudo a fechar e ainda estou aqui eu de micro na mão. Que estranho, Ok, estou cá desculpem. agora, desculpa. Sim, desculpem. Foi que aqui uma apareceu, coisa, um problema apareceu técnico Rádio aqui com o outro Observador estúdio. Waiting e eu estava É. aqui a fazer um grande discurso sobre o Ventura. Não faz mal. Hã? Entrou em conflito com o Pronto. Estúdio 3, desculpa. Está resolvido, ok. Beijinhos. Pois não, Faz eu mal. estava ok. Pronto. Não, é que foi aqui o outro estúdio Já que está entraram. resolvido? Tá. Pronto. Eu É que centrei, eu tive a mesma mensagem da Susana, Away, a Rádio Observador Away, e fiquei... exatamente. Exato. E Vamos depois lá. saí e voltei a entrar. Então, Então vá. recomeçamos da Susana, não Da é? Susana, sim. Bora. Ok. Susana, solene é um termo que já não combina com este tipo de sessões na Assembleia da República. Não combina porque temos lá um grupo de arruaceiros, que é a bancada do Chega, que gosta de transformar estes momentos, em vez de exprimirem as suas opiniões, que podem até ser controversas, mas dentro da solenidade do momento, quer dizer, André Ventura hoje foi mais um dia, mas não foi o único, quer dizer, eu lembro-me quando foi a visita do Presidente Lula, por exemplo, com toda, podemos discordar de convidar o Lula, mas quer dizer, o escândalo que fizeram... E na quinta-feira o que ele fez de facto no seu discurso, portanto é preciso, ou seja, ele não só se põe a desvalorizar completamente a conquista democrática que é a Constituição de 76, e sobre isso o Jorge já foi bastante claro, ele faz equivalências entre o regime democrático e o regime ditatorial. Já agora vou outra vez citar o Presidente da República, que disse éramos uma ditadura e agora somos uma democracia. Essa é a principal conquista da Constituição. Depois podemos discutir os seus méritos e tal, podemos alterar aqui um artigo ou outro, mas quer dizer, fundamentalmente Portugal era uma ditadura e passou a ser uma democracia. Isso não é de sumenos. E André Ventura faz por ser de sumenos, põe-se com mentiras sobre preços políticos, diz que agora a censura é tão má como naquele tempo. Quer dizer, não sei se André Ventura já foi torturado ou não por dizer o que pensa. Eu julgo que não e espero que não seja. Espero que nunca seja, aliás. E depois tem
esta pouca vergonha de insultar os deputados e as deputadas da Assembleia Constituinte que lá estavam, porque André Ventura, aquilo foi um gesto intencional, porque no momento em que os deputados e deputadas começam a levantar-se para deixar a sala, depois deles dizer que eles não eram verdadeiramente a favor da liberdade e, enfim, uma série de insultos, ele, digamos, vangloria-se desse conquista e escusam de ir embora que eu vou continuar a dizer as verdades. Portanto, isso também mostra de algum modo que havia ali uma certa intencionalidade na provocação, e isso não é nada solene, porque quer dizer, se foram aquelas pessoas que, mal ou bem nas circunstâncias da época, como disse outra vez o Presidente da República, com as mãos ainda a tremer do início da liberdade, ou algo assim, estou a citar de cor, conseguiram, apesar de tudo, construir este documento que ainda hoje serviu para ser revisto, para ir sendo revisto de maneiras razoavelmente na continuidade, eliminando o que era preciso eliminar, etc. E que ainda aqui estamos e que de facto, como o Jorge já disse, não é o principal entrave, nem de longe nem de perto, aos bloqueios que existem em Portugal. E, portanto, é uma pena que André Ventura quer ser levado a sério, e quer ser levado a sério desde logo em assuntos constitucionais, na questão da nomeação dos juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional, na questão de querer propor uma revisão da Constituição, mas depois, na cerimónia solene na Assembleia da República de que celebra esta Constituição, comporta-se como um miúdo a espernear, no fundo. Sendo que no discurso André Ventura disse também que é preciso uma revisão constitucional que caminhe nem para o socialismo nem para o cheganismo. Nuno, o Presidente do Chega já tinha marcado a semana ainda antes desta sessão solene com esse anúncio de que vai avançar com uma proposta de revisão da Lei Fundamental até ao final do ano. O Presidente da Assembleia da República diz que não é um drama se a Constituição for revista, já o foi 7 vezes, como dissemos aqui, o que obriga a equilíbrios. Não é mesmo um drama? Não, a mim parece-me que não é drama, e concordando que, com o ponto de vista quer do Jorge e da Susana, de que as reformas não se fizeram por impedimentos constitucionais, a verdade é que neste momento os 3 partidos que sempre disseram que querem mudar a Constituição e que se apresentaram às eleições legislativas com esse projeto, que é o Chega, a IEL e o CDS, têm 71 deputados. A esquerda toda tem 70 deputados. Portanto, o problema aqui da revisão constitucional começa porque a esquerda não representa a maioria do eleitorado, ao contrário do que a esquerda insiste nos seus discursos, de que está a representar os portugueses. Não, representa menos de 1/3 dos portugueses e, neste momento, representa menos que os 3 partidos que sempre disseram que querem rever a Constituição. Portanto, há aqui um problema que é encarar a realidade eleitoral do país hoje, que é completamente diferente dos últimos 50 anos. Depois, é verdade que o PSD mantém ambiguidades. Mas o PSD já foi o partido mais da revisão constitucional. Isso foi a grande crítica de Paulo Portas na campanha de 2011 contra Passos Coelho, que o PSD era o partido que ia mudar a Constituição, enquanto o CDS era o garante de uma mudança constitucional suave. O PSD já teve várias posições. A atual direção do PSD é completamente ambígua, mas isso foi também compensado pelos eleitores. O problema que a esquerda tem neste momento é que não consegue ver que os eleitores compensaram o PSD pela sua própria ambiguidade. Depois há aqui uma questão que é um argumento fundamental, que eu sou muito sensível, que é a Constituição não deve ser revista por maiorias conjunturais. Bem, a maioria qualificada já é menos conjuntural do que uma maioria de 50%. E neste momento a direita tem uma maioria constitucional qualificada. Mas eu aceito que é conjuntural. E também acho que seria um erro ir fazer revisões da Constituição à pressa para agradar a uma maioria conjuntural. Mas há aqui um problema. É que o PS e a esquerda destruíram as convenções constitucionais em 2015, quando decidiram fazer a geringonça. A partir desse momento, não podem agora vir dizer, em nome de acordos de 1982 para o Tribunal Constitucional e de acordos na revisão constitucional de 89 e 97, que há um conjunto de convenções que estão a ser quebradas. Porque a primeira coisa que o Partido Socialista fez em 2015 com António Costa e Geringonça foi quebrar essas convenções. Portanto, eu acho que neste momento, se vai ou não vai haver revisão constitucional, podemos ter opiniões muito diferentes sobre a substância. O que não podemos é retirar a legitimidade democrática
a uma maioria constitucional que existe na Assembleia da República para fazer essa revisão constitucional. E, portanto, se o PSD e o Chega, com a IEL e o CDS chegarem a um acordo de revisão constitucional que altera substantivamente a Constituição, isso é perfeitamente legítimo e democrático, porque é a vontade dos portugueses manifestada nas urnas e representada na Assembleia da República. Como será também perfeitamente legítimo ao Presidente da República, que foi eleito por uma maioria de 2/3 de pendor distinto, ter um papel intervencionista nessa matéria. Portanto, eu acho, a mim o que me faz confusão são argumentos de legitimidade democrática de que há um lado que é dono da verdade e o outro não é. As coisas são como são, a esquerda terá razão que lhe assiste na substância dos seus argumentos, pode ter argumentos sérios que queira pôr na mesa. O problema do Partido Socialista é que não tem votos. Portanto, se não tem votos suficientes para fazer maioria constitucional, tem que pensar porque é que não tem votos suficientes para fazer maioria constitucional. Parece-me que essa é que é a questão que se vai colocar. Sendo que temos, por exemplo, Jorge Miranda, que é considerado o pai da Constituição, a defender que o Chega não deve ter direito a designar juízes para o Tribunal Constitucional, que devem ser sim os partidos fundadores da democracia. Esse argumento para ti não Portanto, vai. o segundo partido na Assembleia da República, que tem 23% dos votos, 1,5 milhão de eleitores, não tem direito a participar no Tribunal Constitucional. O terceiro partido, que neste momento tem menos deputados, tem direito a participar no Tribunal Constitucional. Isto parece-me que é um argumento completamente antidemocrático. Susana, tens aí um trunfo? É um semi-trunfo, assim, não é por causa desta questão no fundo, que o não estava a dizer, que é da verdade. Desculpa, não vou-te citar de cor e vou dizer disparados, mas que a verdade democrática não pertence apenas a um lado. Eu acho que o grande argumento para nós questionarmos, ou para eu certamente questionar esta revisão constitucional feita com essa maioria, que há uma maioria efetivamente de direita de 2/3, uma maioria constitucional no Parlamento, tem a ver com o facto de nós não termos tido até agora nenhuma revisão constitucional que fosse feita apenas, nunca houve nenhuma apenas à esquerda e também obviamente nunca houve nenhuma apenas à direita. Porque a questão aqui não é saber quem é o dono da verdade, é saber se nós queremos ou não queremos ter uma Constituição que reflita alguma espécie de substrato comum, não é? entre as pessoas que são mais à esquerda e mais à direita desse país. E quanto a mim parece-me que há uma quebra essencial na nossa relação, na relação de todos nós, ou certamente uma eleitora de esquerda como eu, na Constituição, se houver uma revisão constitucional cozinhada apenas pelos partidos da direita, sobretudo tendo em conta que lá dentro está o tal segundo partido que não se revê, quer dizer, que tem opiniões muito contrárias à natureza, ao espírito desta Constituição e do próprio regime democrático. Isso, para mim, quebra a minha relação, ou é de molde, tem um risco de quebrar a minha relação com essa Constituição. E certamente que há muitos eleitores de esquerda e de centro-esquerda como eu que têm este sentimento, e é isso que me preocupa. O Nuno falava aqui dessa ambiguidade do PSD, Jorge. Eu pergunto-te se Luís Montenegro deve clarificar e se o Presidente da República deve ter aqui uma intervenção, caso este processo de revisão da Constituição avance com o Chega aqui a tomar a dianteira. Na minha opinião, o Presidente da República não deve ter qualquer tipo de intervenção. Eu tenho uma visão minimalista dos poderes do Presidente e acho que em 75, na altura nem sequer havia Presidente da República no sentido legitimado popularmente. Portanto, a primeira eleição só acontece em 76. Os portugueses elegeram uma Constituinte que refletia as clivagens políticas do país na época e foi essa Constituinte que teve o poder para escrever a Constituição e, portanto, eu acho que em 2026 ou 27 será a Assembleia da República, que é um órgão colegial, portanto, há a diferença entre o Presidente da República, que é um órgão unipessoal, portanto, que é o que funciona num sistema do winner takes all, portanto, seguro, apesar de, claro, todos os presidentes dizem que representam todos os portugueses, mas seguro é um órgão unipessoal por definição e representa apenas, digamos, uma corrente política, apesar de ter tido uma maioria alargada. A Assembleia, pelo contrário, é um órgão colegial que representa as clivagens, que representa a direita, a extrema-direita, a esquerda, a extrema-esquerda e, portanto, e a Constituição é bom que, digamos, que de alguma maneira consiga alavancar e consiga
costurar de alguma maneira um conjunto de regras que todas estas correntes políticas nas quais se revejam. E depois, claro, quer dizer, a Constituição contém em si mesma um conjunto de artigos que são artigos que, no fundo, são os limites materiais à revisão da Constituição, que garantem que há um conjunto de matérias e de princípios que o legislador constituinte achou que eram tão importantes que não poderiam ser tocados, a não ser, enfim, com umas super maiorias. E, quer dizer, a questão aqui, no final, o PSD, como partido pivô atual da Assembleia da República, vai ter que decidir o que é que quer fazer e se acha que este é o momento para rever a Constituição. E eu concordo com o Nuno que 2015 foi um ano muito difícil, que representou um antes e um depois, do ponto de vista da praxis constitucional, e pagamos e pagaremos por muito tempo, a necessidade na altura de salvar a carreira do Dr. Costa, porque foi disso que se tratou no fundamental, quer dizer, não houve ali nada não houve nenhum tipo de vontade política, no sentido quer dizer, daquilo que o Costa dizia na altura, que agora o PS ia se coligar com o PCP e com o Bloco. Quer dizer, isto foi ser uma fantasia, não é? E, portanto, mas também sou sensível ao argumento que estamos na primeira iteração em que temos o Chega como partido grande. E, portanto, na minha opinião, sendo esta a primeira iteração em que temos o Chega com uma dimensão deste tamanho, eu acho que seria, considerando que a Constituição, digamos, é uma lei, ou é um conjunto de leis que tem que durar para múltiplas décadas, quer dizer, é uma coisa é um compromisso político de longo prazo. Eu diria que não há nenhuma pressa e acho que seria interessante sabermos se o povo continuadamente dá ao Chega o peso que ele tem agora. Até porque, enfim, da parte do Chega, se eles têm a certeza absoluta que terão novamente esta votação, não há pressa nenhuma na próxima vez ter uma votação de igual valor, sabendo já nós que realmente o Chega está implementado a este nível de apoio, aí faremos a revisão constitucional. Qual é a pressa, Susana Peralta, como diria António José Seguro? Não, quer dizer, eu quero discordar do Jorge e do Nuno também, relativamente a 2015. Uma coisa é fazer um acordo de governo, não, enfim, nem sequer era um acordo de governo, era uma espécie de acordo de incidência parlamentar para passar 2 ou 3 orçamentos. Outra coisa é mudar o texto fundamental do país. Portanto, não custa-me um bocadinho essa equivalência. E depois já não sei o que ia dizer a seguir. Mas pronto, qual é a pressa? Não, mas eu tinha outra coisa muito interessante para dizer, mas olha, esqueci-me. Fica para o programa da próxima semana. Não sei se... Mas eu acho que de facto não há pressa nenhuma. Sim, Nuno, não há pressa nenhuma também, já agora? Não, eu acho que aqui há 2 questões diferentes. Só a questão que a Susana falou, a equivalência não é entre o acordo de 2015 e mudar a Constituição. A equivalência é entre, em 2015... a esquerda rejeitou a praxis constitucional. Agora a direita está a rejeitar a praxis constitucional, porque é verdade que havia uma praxis constitucional, que é o PS e o PSD chegam a um acordo, como os 2 partidos moderados que são, para o Tribunal Constitucional, para a revisão da Constituição, tudo isso. Ora, o que a direita faz agora é negar essa praxis constitucional, como a esquerda negou a praxis constitucional, do que o Primeiro-Ministro era o líder, ou indicado pelo partido mais votado, e governava o partido mais votado. Portanto, a questão é de praxis constitucionais, não é do texto da Constitucional. Em relação à pressa, aqui há uma questão que o Jorge estava a dizer, por exemplo, do ponto de vista do Chega. Do ponto de vista do Chega, eu não estou totalmente de acordo que seja do interesse do Chega esperar pela próxima legislatura, porque o Chega só pode crescer para o eleitorado do PSD. Portanto, é do interesse do Chega encostar o PSD o máximo à parede e revelar mais e mais essa ambiguidade do PSD, que é o que está a fazer, quer na parte de imigração, quer na questão do Tribunal Constitucional, porque a discussão dos lugares no Tribunal Constitucional é o Chega sistematicamente a forçar o PSD a ter que demonstrar se vai entender com o Chega ou com o PS. Eu acho que esse é o interesse tático do Chega. Portanto, parece-me que o Chega, a iniciar uma revisão constitucional neste momento, tem lógica do ponto de vista do Chega, e é aquilo que é a estratégia da André Ventura. Agora, o problema é o PSD. O PSD é que, desde 2024, com as linhas vermelhas
anunciou uma posição de ambiguidade que manteve, acabou de manter nas eleições presidenciais, como nós vimos, e a questão é saber se essa ambiguidade, que até agora, como eu disse, foi compensada pelos eleitores, vai ou não vai continuar a ser compensada e se por isso o PSD vai ou não vai mudar de posição. Reparem que o PSD, só para lembrar, tinha um projeto de revisão constitucional até mais profundo daquilo que se conhece já do Chega em 2011, porque Pedro Passos Coelho, naquela que é a plataforma política em 2011, tinha imenso propostas para alterar a Constituição. Não sei se é esse o PSD que nos vai aparecer agora na revisão constitucional. Susana, fez-se luz? Já te lembraste do que querias dizer? Fez-se luz, foi o coelhinho da Páscoa. Não, o que eu quero dizer é que de facto houve uma eleição presidencial, uma segunda volta, que foi uma segunda volta importante, que foi muito clarificadora relativamente ao verdadeiro peso das ideias de André Ventura, do ponto de vista dos valores, porque eu acho que a eleição presidencial é uma eleição onde se revela muito esta questão dos valores essenciais, e quer dizer, e como o Jorge disse, António José Seguro ganhou com uma maioria muito alargada, que certamente foi buscar muito eleitorado, que votou, certamente, não, aliás, declaradamente, publicamente, muitas pessoas que são eleitores da AD, e portanto também eu acho que isto é uma bela mensagem para o Primeiro-Ministro, cuidado com quem é que se junta a Luís Montenegro para fazer uma revisão constitucional, porque não me parece que o eleitorado da AD esteja disposto a premiar esse tipo de amiguismos com um partido que é contra a Constituição, que é o Chega. Ficam aqui os avisos de 3 dos nossos 4 ases da análise política. Obrigada, Susana Peralta, Jorge Fernandes, Nuno Garopa. Para a semana também estará de volta o Luís Aguiar Conraria. Eu sou a Vanessa Cruz. Até lá.